Maggie. Oi, Terrans! Olá novamente para todos vocês. Hoje eu decidi fazer um vídeo que algumas pessoas tinham me perguntado: Ei, Flake, como é que você se descobriu Terran? Quais foram os seus primeiros shifts? Quais foram as suas primeiras experiências dentro da comunidade e etc, etc. Bom, para começar, antes de começar o vídeo, eu vim agradecer pelos 4.000 inscritos. Antes o vídeo era pra ser um especial de 2.000 inscritos, mas vocês foram doidos e acabaram me dando mais 4. Ou seja, mais recompensas. Eu vou fazer mais 2 vídeos, ou melhor, 3 e uma live. E vocês vão ver sobre o que eles são sobre. Um lembrete antes de eu começar o vídeo aqui, eu juro que é o último. É que, galera, se vocês ficarem comentando, ai, mas isso aí não é coisa de que você se descobre Terran assim, não. Porque, gente, cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem o jeito próprio de se descobrir Terran. E também isso causa um pouco de disforia nos outros. Então, por favor, se você que já tá aí preparando pra comentar isso, pode largar a seção de comentários. Só aguenta o vídeo, por favor. Porque como eu tinha dito em vários vídeos passados, em vários momentos aleatórios, a minha descoberta Terran, o meu despertar foi muito doido. Então eu tive que pensar semanas e semanas em como eu poderia colocar isso em um vídeo. Como eu poderia explicar pra vocês, né? E também para Terrans novos que estão chegando, pra não confundir eles. Então, já chega de enrolações, Flake, e bora logo começar esse vídeo. Bom, já que estamos falando de despertar, por que não falar sobre o primeiro shift? Essa experiência foi uma das primeiras que eu tive como um Terran. E foi lá quando eu era bem novo mesmo. Obviamente eu não vou citar idades, mas acho que dá pra imaginar. Nesse lindo dia eu tava num campo. Era tipo uma fazenda, mas não era. Nesse campo tinha umas 5 crianças e eu só brincava com 2. Vai saber o porquê, né? Mas esse dia eu tava meio solitário. Como qualquer criança, eu tava com tédio, sem nada pra fazer, né? Aí no mesmo momento eu fui perguntar pro meu pai se eu tinha algo pra fazer além de brincar com as crianças. Porque eu realmente não queria brincar com as crianças naquele momento, eu não sei porquê. Ele também não tinha ideia do que eu podia fazer, mas ele disse que tinha aquela florestinha ali perto que eu poderia ir, eu poderia brincar lá, eu poderia ver os pássaros ou algo do tipo, se eu quisesse. Aí eu só aceitei e fui, porque eu não sei, desde criança eu gostava muito da floresta, eu tinha uma conexão imensa com ela. Detalhe sobre essa floresta é que nenhuma criança gostava de ir lá por conta dos bichinhos que tinham lá. Eu também não gostava muito de insetos, mas eu não dava muita bola pra eles. Eu até deixava alguns subirem em mim se eles não me atrapalhassem tanto. E como eu disse, já que não tinha nenhuma criança por perto por ali naquele momento, apenas eu, era uma floresta bem calminha, eu podia ir andando por aí. Mas não muito longe, porque senão eu poderia me perder, como meu pai dizia. Não passou tanto tempo e eu já tava amando aquela floresta. Muita conexão, muitos sentimentos e muita nostalgia. Eu, obviamente, era muito novo pra dar de cara com os sentimentos e falar: ah, isso é terentropia. Porque, obviamente, eu nem sabia o que era terentropia. E terentropia não era muito reconhecida nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Então eu só assumia que eu era uma criança estranha. Ok. Minutos se passaram. Eu tava achando muito divertido ficar passeando naquela floresta.
Até que eu cheguei em um lugar que me deu muito daquele sentimento estranho. Eu não sabia nem processar por que eu tava com aquele sentimento estranho. Até que o sentimento foi crescendo, 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 até eu olhar pra trás e, uau, não tinha nada. Porém, como que eu tava sentindo minhas orelhas e cauda? Meu primeiro shift foi Phantom Shift. E eu não sei se isso tem a ver com terentropia, se isso é real ou não, mas eu tenho uma teoria de que o seu primeiro shift é o shift que você mais tem atualmente. E bom, é o que aconteceu comigo. Meu primeiro shift foi Phantom Shift. E é um dos shifts que eu mais tenho. Bom, continuando. Eu super confuso. Fui correndo por aí tentando ver. Nossa, o que é esse sentimento? Isso não pode ser tão estranho, pode? Mas é óbvio que eu não fiquei tão confuso assim. Na real, eu tava até me divertindo. Aquilo dava uma sensação tão confortável e ao mesmo tempo nostálgica. Eu senti uma vontadezinha de chorar, até que eu senti, mas eu não dei muita bola para isso e só fui andando por aí até que o Phantom Shift acabou depois de alguns segundos. Pelo que eu me lembro foi só isso, mas talvez deve ter alguma coisa que eu não me lembre bem que eu deveria ter colocado nesse vídeo. Engraçado que logo quando o Phantom Shift acabou, me chamaram para voltar. Coincidência? Eu acho que não, né? Eu ainda acho que deve ter algum Terran que deve ter se identificado com esse primeiro relato. Mas, como não é o único, vamos pro segundo relato. E mais um dos sinais fortes é que sempre que me chamavam pra brincar na escola, eu queria ser um animal na brincadeira. E não é só porque sim, eu lembro perfeitamente que era porque eu me sentia mais livre fazendo aquele papel. E antes de falar o que eu vou falar agora, pra quem não sabe, eu sou muito sensível a shifts. O que significa que eu shifto facilmente. Bom, em todas as brincadeiras, eu sempre senti alguma coisa. E vocês já devem saber o que é. Sim, membros fantasmas. Mas o que mais me chamou a atenção é que não importava o animal que eu tava fingindo ser naquele momento. Era sempre a mesma coisa. Os mesmos membros, a mesma cauda, as mesmas orelhas, o mesmo focinho, o mesmo tudo. O interessante era que eu já sabia a técnica de curvar os dedos para fazer parecer com patas. E olha que eu nem sabia o que era quadrupedismo. E eu também tinha o dom de imitar certinho o animal que eu tava fingindo ser na brincadeira. Mas não era um imitar do jeito tosco. Era um imitar realista. Comportamentos realísticos do animal que eu tava fazendo. Mas sempre a mesma sensação. E às vezes tinha momentos que eu não queria mais só sentir aqueles membros. Às vezes eu até chorava por conta de uma sensação de estar no corpo errado. E pros filhotes que já estão na comunidade Terran faz um tempasso, então eu acho que vocês já devem estar entendendo a situação. Sempre tinha alguns animais que eu me sentia mais livre e feliz fazendo. E sabe qual era o principal? Pois é, lobo. Óbvio que eu jurava que iria ser o meu animal favorito, panda vermelho, mas não. O animal que mais se encaixava nos meus shifts era lobo. Mas como eu só era uma criança, eu ainda não sabia que o que eu tava lidando era terentropia. Bom, eu acho que esse foi bem estranho, né? Vocês devem estar pensando, bom, Flake, isso não justifica nada. Pois é, justifica sim. E esse não é o único, ainda a gente vai ter um monte de relatos aqui. Então, bora pro próximo relato. Bom, alguns anos se passaram e lá estava eu deitado na minha cama só mexendo no celular, como qualquer criança maior faria. Bom, depois de um tempo mexendo no meu celular, acabou aparecendo um vídeo pra mim de uma pessoa praticando quadrupedismo. Eu sem entender nada, fui lá e falei, uau, quadrupedismo? Essa coisa é nova pra mim, mas parece bem familiar. Depois desse dia, eu só assumi que talvez seria uma boa praticar quadrupedismo.
Mas eu não fiz isso por pelo menos um mês, até eu conseguir pesquisar de novo, só depois que mais um vídeo de quadrubismo apareceu pra mim. Bom, dessa vez eu falei pra mim mesmo, eu vou descobrir que raios é isso. Bom, foi aí que tudo começou. Sempre que eu via um vídeo de quadrubismo, às vezes aparecia, às vezes não, mas a maioria deles aparecia do lado escrito uma palavra Therian. Eu assumi que quadrubismo era a mesma coisa que Thanatopia, e se você é novo, não é. Não cometa o mesmo erro que eu cometi quando eu tava descobrindo que era Thanatopia. Mas errar é humano. Daí eu comecei a perceber, isso parece muito com o que eu fazia na escola. Bom, fazer o que, né? Pode ser só coincidência? Ou será que não? Quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu acabei descobrindo que era Therian, mas eu interpretei errado e acabei assumindo que meu Therian Tribe era gato, sendo que na real era lobo ártico e eu realmente não estava esperando por isso. Thanatopia não é roleplay, Thanatopia não é brincadeira, Thanatopia não é nada disso. Não se preocupe se você se enganou de primeira, porque eu também, mas é um erro, todos nós cometemos erros. Eu passei uns 3 dias acreditando que o meu Therian Type era gato, até eu ver mais algumas informações, pesquisar mais profundo, e aí eu comecei uma pesquisa de verdade, que durou uns 6 meses. Depois desses 6 meses, eu acabei descobrindo que o meu Therian Type era lobo. Observação, detalhe, é lobo do Ártico, tá bom? Não é lobo vermelho nem lobo normal, tá bom? É lobo do Ártico, tem muita gente que confunde. Nisso que eu descobri que meu Therian Type era lobo do Ártico e que todas as informações batiam comigo, só algumas que não, porque ninguém precisa ser 100% as observações da Thanatopia. Eu já fui procurar amigos Therians, né? Porque eu sempre queria coleguinhas, né? Pra conversar sobre, sabe? Eu acabei encontrando, mas foi uma bagunça, uma badaiada toda que não dá nem pra falar aqui. Então eu vou tentar explicar melhor no próximo relato. Eu tinha conseguido encontrar amigos Therians, na verdade. Eles eram bem legais, mas eu não sei se eu gosto muito de ficar falando sobre eles aqui. E eu fiz muita coisa que, digamos que, deixou eles bravos. E quando eu penso nisso, eu fico bem bravo comigo mesmo também. Mas, enfim, eu tinha criado um pack de Therians com eles. Foi uma experiência muito legal, mas tinha muita responsabilidade, muita pressão, então eu decidi que eu não ia mais continuar com esse pack. Mas, de compensação, eu criei um canal Therian para ajudar Therians que estavam começando nessa jornada. Obviamente eu parei de gravar por um tempo quando eu saí do pack porque eu fiquei meio triste, mas com um comentário. Volta com os vídeos, por favor. Eu voltei com tudo! E foi aí que eu comecei a refazer isso tudo, gravando o vídeo Guia de Shifts. Eu juro pra vocês que quando eu tinha postado aquele vídeo, nem passou pra minha cabeça que eu ia ficar famoso desse jeito. Eu só tava pensando em ajudar as pessoas na real, e ainda tô pensando nisso. Eu espero que eu tô fazendo um bom trabalho. Com isso tudo, eu ganhei um monte de filhotes, um monte de gente querendo saber se eles eram Therians, um monte de gente se despertando agora, um monte de apoiadores só buscando informações sobre Therians. Tudo isso por conta de vocês. Porque são vocês que ajudam, vocês que construíram isso tudo. E sério, foi só eu que fiz a base, vocês foram montando os blocos, se é que vocês me entendem. E eu amo muito vocês por isso, eu amo muito esse trabalho por conta de vocês. E assim, eu espero que a gente cresça muito mais. Eu espero muito que venham muitas, mas muitas outras pessoas. Muitos outros Therians que estão encalhados. Muitas outras pessoas que venham buscar informações. E que todas as pessoas consigam se aprofundar mais nesse universo. Que elas consigam explorar uma nova floresta. Que elas consigam explorar uma coisa que vai, assim, deixá-las
tanto com os olhos abertos, quanto aprenderem a expressarem quem vocês realmente são e não se prenderem em um ser que não é vocês. Eu estou evoluindo a cada dia junto com vocês. Tem muita coisa da terentropia que eu não sei, mas por isso que eu tô aprendendo e mostrando pra vocês que talvez alguns não saibam também. E que talvez essa visão equivocada, essa visão radical que os haters têm sobre a gente, talvez não seja certa. A gente é uma coisa completamente diferente. A gente só tá ensinando pros outros como é se expressar, como é ser você mesmo, como é não ligar pra opinião dos outros. Mas o que eu quis dizer com tudo isso é... muito obrigada. Nesse final de vídeo, eu só vim agradecer por você que veio aqui e assistiu até aqui. Sério, você é uma pessoa incrível. Mas, pra quem achou que era PNG novo, desculpa desapontar, não é dessa vez. Pelo menos não nesse vídeo, né? Porque vocês sabem que eu sempre tô fazendo surpresas pra vocês, né? Então, galera, a próxima live que a gente vai ter não vai ser dia 26, mas vai ser no mês que vem, tá? Porque eu ainda preciso aprender a mexer com live, sabe? E aí vou fazer tudo pra tudo ficar perfeitinho pra vocês. Mas enfim, eu só vim lembrar vocês que errar humano, mas não significa que você é 100%. Bom, uma ótima semana pra todos vocês e sejam vocês mesmos.